nosso programa Religare, no especial A Paz. Hoje nós estamos recebendo Inaê Pinheiro, da religião Fé Bahá'í. Obrigada, Inaê, por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Luzia. É sempre um prazer estar com a gente aqui. Prazer é conversar com você. Inaê, para a Fé Bahá'í, ainda mais Fé Bahá'í que nós sabemos por tudo que passa e que já passou, o que é a paz? Então, a fé Bahá'í é uma religião mundial, originária da antiga Pérsia, atual Irã. E a paz para a gente se resume no princípio máximo da fé Bahá'í, que é a unidade. Então, a paz é quando a gente se encontra como um só, como uma única família, como uma única religião, e, e sendo essa a verdadeira unidade entre o gênero humano. Eu li que as pessoas podem ter outra religião e frequentar a fé Bahá'í, é isso? Exato, porque uma das atividades que a gente faz, até mesmo para transparecer a paz e fazer com que a paz seja estabelecida na humanidade, são as atividades barrais de educação, por exemplo. Então, as crianças recebem educação, os pré-jovens de idade de 12 a 15 anos, e os adultos também, os maiores de 15 anos, recebem algumas práticas na educação, a prática da generosidade, da bondade, do amor, do afeto, das virtudes espirituais. E todos esses, qualquer pessoa pode participar, então, sendo de outra religiosidade, pode vir e atuar e praticar as atividades barrais. Quando a pessoa se declara Bahá'í, aí sim, ela se torna Bahá'í e aí ela começa a participar da vida Bahá'í de algumas outras formas, né? Mas para participar das atividades Bahá'ís, pode participar qualquer pessoa. Uma criança Bahá'í, a partir de que idade ela começa a ter as suas atividades? Então, as atividades para as crianças começam com 5 anos, para qualquer criança. E aí, quando ela vai amadurecendo, se desenvolvendo e participando das atividades, ela começa a entender se a fé Bahá'í é uma religiosidade para ela, é uma religião para ela. Então, aos 15 anos, ela pode se declarar Bahá'í. Entender que Bahá'u'lláh é um manifestante para essa época, entender que ele trouxe leis e mandamentos e que existe um calendário próprio. Então, aí ela começa a participar das atividades Bahá'í sendo Bahá'í, e aí, então, por exemplo, obedecendo à Casa Universal da Justiça, as instituições Bahá'ís. Mas o mais importante é como que a gente consegue participar da vida comunitária de onde a gente vive. Como a gente se melhora e se melhorando, como a gente pode melhorar a localidade que a gente vive. Então, independente da nossa origem religiosa, o mais importante é entender qual é o nosso papel. Entendi. Então vamos lá. A primeira atividade de uma criança dentro da religião Bahá'í é aos 15 anos ela se declarando Bahá'í. Não é, Exato, por exemplo, como o catolicismo que ela é batizada logo após o nascimento. exato, não. Não, ela é que tem que se declarar um Isso. Bahá'í. A partir do estudo que ela faça, né, e participe, aí ela se declara Bahá'í. Mas ela pode começar a frequentar desde os 5 anos. Desde os 5 anos de idade ou até antes, né, a gente tem muitas atividades com menorzinhos, mas aos 5 anos ela começa a ter a prática da leitura também, né, e fazer os desenhos, tudo, então ela começa a entender um pouco mais sobre aquilo ali que ela está aprendendo, né, então. Certo. Sendo assim, se ela está ali desde 5 anos, ela começa a tomar conhecimento do que acontece com os segmentos, as pessoas dos segmentos da fé Bahá'í, Sim, eh, alguns que estão em lugares mais difíceis, com guerras, perseguições. sim. Então, é importante para vocês mais importante para vocês levar a paz para que essa criança não desenvolva dentro dela, digamos assim, um desejo de vingança. Exato, porque o objetivo maior é a gente conseguir encontrar a paz interior e essa paz resplandecer e aumentar e extrapolar o nosso ser e aí sim multiplicar na nossa comunidade, né? As crianças que participam das atividades barrais, elas a princípio não têm contato muito com as histórias da fé,
naquilo que é internacional, que acontece fora da localidade que ela vive, né? Até porque a gente pensa muito naquilo que ela pode fazer onde ela mora, como ela pode se desenvolver onde ela mora e trazer essa pequena mudança dia a dia, fazendo com que aquela localidade melhore. Mas quando ela começa a participar e entender algumas atividades, entender, por exemplo, que um dos princípios da fé Bahá'í é a livre busca da verdade, igualdade entre homens e mulheres, igualdade de oportunidades e direitos entre homens e mulheres, e ver que em outras localidades isso pode ser um problema, um obstáculo até mesmo para a paz, aí ela começa a se posicionar no mundo, né? Ela começa a entender qual é o papel dela, começa a entender que, bom, eu preciso atuar para que isso mude, para que isso não permaneça dessa forma, né? Que o gênero humano possa ter liberdade, possa ter igualdade, possa ter seus direitos e garantias, né, protegidos. Então, essa criança ela começa a ter um pouco mais de criticidade, ela começa a observar o mundo de uma forma diferente. O questionamento é muito grande? Bastante, bastante. Porque aí, então, bom, então se eu preciso entender a harmonia entre ciência e religião, é porque que alguns cientistas falam que a religião não está correta e alguns religiosos falam que a ciência não está correta. Como que isso pode entrar em harmonia? Então, essa criança ela está se desenvolvendo na escola, na educação formal, tudo, mas aí ela começa a perceber que, opa, isso pode ser um obstáculo para a paz, para minha paz e para a paz onde eu estou, né? Onde eu me encontro. Então, ela começa a se entender como, bom, o que eu faço aqui na minha escola, na minha educação, que eu posso transformar isso e trazer para a humanidade, né? Como benefício para a humanidade. Por que a educação que eu estou construindo para a minha vida eu posso transformar para onde eu moro? É, você se declarou Bahá'í aos 15 anos? Aos 18. Aos 18? Aos 18. Minha família é Bahá'í, meu pai, minha mãe, meu avô, meus tios. E é aquilo, né? Santo de casa não faz milagre, e a gente começa, não quero ser, não quero participar, mas consegui ter a oportunidade de ir para a igreja católica, para a igreja evangélica, para o terreiro, consegui ter contato com o Corão. E cada uma dessas minhas participações em outras vidas religiosas, eu pude entender como que a fé Bahá'í agregava cada uma dessas religiosidades. Então, aos 18, entrando já com um tempinho dentro da faculdade, né? Eu entrei com 17. Eu falei, opa, eu acho que a fé Bahá'í é para mim, sim. Eu entendi o que Bahá'u'lláh quer dizer, eu entendi sobre as leis, então aí sim eu consegui ter força, fé e convicção daquilo que eu escolhi para minha vida, né? Então me declarei Bahá'í. Então foi uma declaração assim muito consciente, né? Consciente. Já que você flanou por outras religiões, foi uma coisa que você fez não por ser uma religião familiar, Exato. mas porque você decidiu. Decidi ir participando, né? Eu participava de células, frequentei bastante a igreja evangélica, até da Afonso Pena, a igreja católica da Afonso Pena, e também ali a Sara Nossa Terra participei também. Mas quando a gente começa a entrar em contato com as outras religiosidades e o texto sagrado de cada um, eu consegui ver a fé Bahá'í dentro de cada texto desse e identificar, por exemplo, Bahá'u'lláh fala a paz não é somente possível como inevitável. Então, tem várias passagens na Bíblia, por exemplo, que traz essa evolução daquela pessoa que está sendo falada e como que ela vem percorrendo a paz dentro do caminho dela, né? Tanto a interior quanto na localidade dela. Então, eu comecei a ver como que Bahá'u'lláh trazia essa perspectiva também para mim. Então, achei que seria mais, para mim, para minha vida, mais interessante seguir Bahá'u'lláh, entender o princípio da unidade e trazer isso para mim. E você alcançou essa paz para poder passar para as outras pessoas? Todo dia é um desafio. Todo dia é um desafio. E costumo dizer que é um desafio interno e externo, né? Porque também temos aí os nossos pensamentos que podem também nos tirar a calma, a serenidade. Mas uma das coisas que a gente faz até como indivíduo dentro da fé são as orações.
E eu creio muito no poder da oração, não só para fazer a transformação que eu preciso para a minha vida também, mas para a minha vida interior, né? Não só meus bens materiais, né? Aquilo que a gente precisa para sobreviver, mas aquilo também interno do meu ser. Então, quando eu faço as orações, eu converso com Deus, mas quando eu medito, por exemplo, eu escuto o que Deus tem para mim. Então, esse processo de orar, de meditar, de fazer as atividades individuais, né, dentro da comunidade Bahá'í, isso é muito bom, porque aí você vai se conhecendo e se conhecendo, você sabe quais são os seus limites, o que transpassa, né, a sua paz e te faz acalmar diante de qualquer obstáculo. Tem uma oração muito bacana que fala: "A quem remova as dificuldades a não ser Deus". E quando você pensa nessa frase, é realmente entender que você não é nada dentro daquilo que está sendo posto na sua vida ali naquele momento. E que aquilo ali é um momento e que pode ser superado. Então, é acalmar, entregar e confiar em Deus, né? Bem, dentro do nosso grupo Religare, nosso grupo de trabalho, eu acho a Inaê e a mãe dela, a Marilúcia, as mais calmas que tem. Elas estão sempre apaziguando alguma coisa, estão sempre falando de paz. Mas tem uma coisa que eu gosto muito em você. Você fala com o próprio conhecimento da sua religião. Você é sempre muito firme a falar da sua religião. Você fala dela com firmeza, o que nos leva a querer cada vez mais a saber sobre isso. Toda vez que a gente pede no grupo para a gente orar por alguém do grupo, né? No momento nós estamos orando pela mãe da Mônica, vocês colocam orações que fazem bem não só a quem está precisando, mas para a gente também. Também é aprendido dentro da religião, na formação de vocês, isso? Sim, exato. Porque a oração, ela tem um poder de transformar. Então, ela tem 3 níveis de sagrado, né? Que é a palavra sagrada, é a conversa com Deus, que já por si já é sagrada, e a conexão com o coração, que é o local sagrado que Deus escolheu para viver em nós. Então, quando a gente faz oração, os anjos de Deus espargem as palavras ditas e reverberam no coração de todos aqueles que possam ser atingidos. E a oração, para mim, é fundamental. É o alimento da alma. Então, é aquilo que nutre, ainda que a gente não tenha aquilo que nos alimente no corpo, no físico, né? Então, por tantas e tantas coisas que a gente passou, como família, eu, minha mãe, meu pai, a oração foi aquilo que nos alimentou, foi aquilo que nos fez ficar firme, né? Diante das adversidades. E toda adversidade a gente tem que pensar muito que é para o nosso crescimento. É aquilo que vai fazer com que a gente melhore, né? E por mais que seja dolorosas às vezes, por mais que seja que a gente não consiga entender, mas ainda assim a gente tem que pensar que aquilo dali é para o bem. É para o bem, é para fazer a gente se desenvolver como pessoa e entender o nosso papel e a nossa posição na humanidade. Muito bom. Gente, nós vamos dar um intervalo bem rapidinho. Na volta nós vamos saber como os Bahá'ís praticam a paz. Bem, voltamos à nossa entrevista com a Inaê Pinheiro, da Fé Bahá'í. E agora eu gostaria de te perguntar, como a Fé Bahá'í pratica a paz? A Fé Bahá'í, ela, como é espalhada no mundo inteiro, isso é muito bacana porque a gente consegue perceber que uma atividade que a gente esteja desenvolvendo, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na cidade, no Brasil, ainda assim, essa mesma atividade pode estar sendo exercida em Zimbábue, na Nigéria, na França, nos Estados Unidos. Então, isso é muito bacana porque faz com que a gente perceba a unidade. E cada prática, cada atividade que a gente vai fazendo, reunião devocional, grupo de estudos,
grupo de pré-jovens, para que eles possam se desenvolver, as aulas barrais para as crianças, cada uma dessas atividades vai percebendo como que a pessoa pode transpor a virtude que ela está aprendendo para a localidade onde ela mora. Então, a gente vai percebendo que desenvolvendo assim o núcleo familiar, fortalecendo as famílias, fortalecendo aquela escola que vai receber aquela atividade, a gente vai percebendo como aquela comunidade também vai se fortalecendo como uma só. E aí você percebe que, opa, o meu vizinho precisa de ajuda aqui em determinada coisa, eu posso ajudar. Não, eu não consigo ajudar, mas eu sei quem pode. Então você começa a ter ali realmente uma unidade maior, coletiva, um pensamento de melhora coletiva. E a Febahay vai se desenvolvendo dessa forma, cada um na sua própria casa, no seu próprio lar, fazendo as atividades, praticando, principalmente em oração, e aí trazendo mais pessoas para que isso possa formar uma única família, né? É o que você falou no início sobre a unidade. Isso. E tem dado certo aqui no Rio de Janeiro, por exemplo? Olha, o nosso maior caso, assim, é Santa Teresa. Nossa, as atividades lá estão maravilhosas, assim. A gente tem uma grande amiga, Elisângela Barrai, que tem levado bastante as atividades para essa localidade. E é muito bonito ver como, por exemplo, uma mãe percebe o quanto ela pode ser ativa na educação do filho e também naquelas crianças que brincam com seus filhos. Então, uma mãe começa a ser, na verdade, mãe de todas aquelas outras crianças, e isso é maravilhoso, porque aí sim a gente começa a ter a visão de comunidade, né? E você pode contar com o próximo, você pode amar o próximo como a ti mesmo. Isso é maravilhoso, você consegue entender que existe ali uma família. Então, Santa Teresa tem sido assim o nosso maior caso. A gente tem algumas atividades que já aconteceram, por exemplo, no Vidigal, em Campo Grande, né? Santa Cruz teve bastante também, São Cristóvão, enfim. Mas cada amigo que consegue abrir a própria casa e receber os seus vizinhos, receber os seus amigos, isso assim é maravilhoso, né? A gente consegue entender o real propósito das atividades barrais, que é realmente essa construção de comunidade. Uma comunidade vibrante, né? E Naê, desde que o mundo é mundo, pelo que a gente sabe, existe a inveja, existe a maldade e, infelizmente, existe a guerra. Sim. Só que, como diz meu filho, Pedro, a globalização fez com que você tomasse conhecimento daquilo que você não tinha e já estava acontecendo. Sim. Uhum. Correto? Então, essa globalização, essa informação que chega, mas que hoje você tem que ter muito cuidado com a fake news. Então, você tem que buscar se aquilo realmente é real ou não. Isso influencia ou influencia vocês nesse trabalho de levar a paz? Sim. Bahá'u'lláh fala: quando surgiu um pensamento de guerra, fazer-lhe oposição com um pensamento mais forte de paz. Um pensamento de ódio deve ser destruído por um pensamento mais poderoso de amor. Então, imagina aquilo que a gente já vive no dia a dia e ainda a gente ser afetado por aquilo que está externo a gente. Mas, ao mesmo tempo, entender que, como o mundo é único, aquilo que é externo também não é tão externo assim. Sim, pode nos afetar. Então, quando a gente começa as atividades barrais, a gente tenta produzir um núcleo menor de pensamento e de visão e de ação para que isso sim possa ser multiplicado. Porque se você for parar para pensar sobre a paz mundial, parece uma coisa utópica, uma coisa muito longe, né? E distante daquilo que é possível. Mas quando a gente pensa, por exemplo, no desenvolvimento da nossa andar no prédio, e depois do nosso prédio como um todo, e depois do nosso condomínio, e vai expandindo isso, a gente começa a entender que sim, é possível. A gente pode sim levar, e é importante. É importante a consciência do outro, porque influi no nosso ser. Então, quando a gente percebe, por exemplo, até mesmo em coisas que a gente ainda não tem muito costume de falar, já está começando, graças a Deus, por exemplo, sobre violência doméstica. Antigamente falava, não mete a colher. Não.
calma, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa cuidar das nossas mulheres, a gente precisa cuidar das nossas crianças, dos nossos idosos que permanecem em casa e às vezes como é que está sendo tratado. Então, se um vizinho não pode ir lá e conversar e pode tentar resolver, tentar um diálogo, isso já é maravilhoso. É você se colocar como um protagonista não só da sua vida, mas do bairro onde você mora, da localidade onde você vive. Então, é importante a gente entender que o nosso papel, ele pode estar sendo local, mas ele pode, por exemplo, ter uma dimensão internacional. Até porque a gente entende, por exemplo, infelizmente, a gente entendeu de uma forma difícil, como a Covid, que somos todos interligados, né? Uma pessoa que fica doente, um corpo que fique doente, sim, ele pode afetar toda a humanidade, né? Sim. Então, é importante a gente entender que fazemos diferença, mesmo que pareça inicialmente pequena, só ali onde a gente mora, mas sim faz diferença. Você falou da onde vocês são originários, onde começou a fé Bahá'í. Sim, Perfeito. Nós sabemos que lá as pessoas não são brancas dos olhos azuis, sim, né? sim. Falando da etnia. Quero chegar na etnia. Mas vocês, negros, aqui no Brasil, têm esse problema de racismo ou preconceito? Olha, dentro da fé Bahá'í não tem conhecimento. Certo. Mas a gente sabe que a nossa construção social Brasil, ela é feita à base escravocrata. Então, sim, a comunidade Bahá'í negra sofre racismo dentro do nosso país, por se tratar de um país racista, né? E realmente sexista. Então, mas a gente entende que dentro do conceito de unidade, é importante a gente não ver a raça como um obstáculo, mas sim aquilo que nos une. Porque um jardim ele é diverso quando ele tem várias flores. E isso traz mais vida, traz mais luz, traz mais alegria. Então, quando a gente vê a nossa diversidade racial, por exemplo, étnica, como uma bênção, como aquilo que faz com que a gente seja perfeito na nossa criação, isso sim é que pode trazer a unidade da humanidade. O racismo totalmente é um obstáculo, né? Porque é uma coisa que lesiona a alma, né? Que lesiona o espírito. Então, isso traz a tristeza, traz a miséria. Então, é importante a gente ver como que a unidade racial, no entendimento de que somos almas que fazem parte de um corpo. E isso é que faz com que a gente fique unido. Se a gente começa a ver aquilo que nos separa, a gente tem muito mais aquilo que nos separa do que nos une. Então, é importante a gente entender como que aquele que é diverso pode contribuir na minha vida. E como que eu, que sei que sou diversa, porque o DNA é unitário dentro desse universo, como que eu posso contribuir na vida do outro? E entender as singularidades. E também não só étnica, como também neurológica, de pensamento, de cultura, de origem, né? Cada um foi construído de uma forma, vindo de um determinado lugar. E isso tudo a gente pode transmutar esse pensamento novamente, né? Trazendo um pensamento mais forte de paz e entender como isso pode construir ainda mais o meu ser e me fazer melhor do que eu estou no momento. Vou aproveitar esse teu gancho de falar do entorno, porque quando a gente fala de paz, a pessoa liga logo à guerra. Certo. Só que a ausência de paz não é só causada por uma guerra, Exato. né? Ela pode ser causada, por exemplo, dentro de um condomínio, quando os vizinhos acham de brigar um com o outro, ou não falar. Ela pode ser criada dentro de uma escola, quando os alunos fazem o que chamam de bullying, e muitas vezes é racismo. Exato. Então, assim, aproveitando o que você disse, que o bom é nem que seja um.
Começa por um e vai indo. Então, dentro disso, é esse trabalho de vocês, quer dizer, é levar a paz aos pequenos no entorno para que você consiga alcançar um maior. Isso. E lembrando sempre que paz não é só para quando está havendo guerra. Exato. É até dentro de uma própria casa, entre as pessoas que moram lá. Exatamente. Correto isso? Exatamente, perfeito. Porque, por exemplo, o livro 1 do Instituto RI, que é o Instituto de Capacitação Educacional que a gente tem dentro da comunidade Bahá'í, ele traz, por exemplo, a ideia sobre a vida do espírito. Então, ele traz toda a evolução do espírito, inclusive a vida após a vida. E entender isso, que a gente não é só esse ser único aqui na Terra, mas que depois dessa vida, assim como a gente se preparou no útero materno, a gente também precisa se preparar para as próximas vidas que Deus nos permitirá viver. Entender que esse espírito ele precisa ser alimentado também onde ele esteja, é que faz com que a gente perceba um ser coletivo. Somos seres unitários vivendo uma vida coletiva. Então, aquilo que influencia o meu vizinho, influencia os meus pais, influencia meus irmãos, isso me influencia. Claro. A tristeza de um é a minha tristeza, a alegria de um é a minha alegria. Eu preciso não é uma empatia vazia, não é você perceber o outro como o outro apenas, mas sim como um outro que faz parte do meu ser. É aquele que está ali do meu lado, não só para me ensinar, mas para aprender, para fazer essa troca. Como que eu posso dizer que eu estou aprendendo alguma coisa na vida se eu não troco com ninguém experiências, vicissitudes, né? Aprendizados do dia a dia? Então, as crianças, quando elas começam a participar das atividades Bahá'ís, por exemplo, uma das coisas que a gente faz, na atividade que a gente vai falar sobre virtude e generosidade. Como que na prática você vai fazer a generosidade existir? Um lápis de cor que você possa compartilhar com o outro. Não, mas eu quero o azul. Não, mas eu quero o vermelho. Ok, você vai usar nesse momento, mas o outro também quer. Então você vai compartilhar com ele. Então, quando elas começam a entender que, opa, existe uma troca aqui, eu não estou sozinha nesse meio, elas começam a desenvolver as virtudes no dia a dia e começam a vislumbrar essas virtudes em cada canto que ela tiver, não só ali naquele momento da atividade, mas na casa, na escola, na própria igreja que ela for, numa praia, num cinema. Então, ela começa a entender que a virtude ela é prática. A paz ela é prática. Ela não é uma coisa abstrata que você imagina e talvez seja. Então, assim, isso é muito bonito de ver. E eu quero, agora nesse encerramento, falar uma coisa que a sua mãe me ensinou. Uhum. A Marilúcia me ensinou para que eu orasse todos os dias pelos meus inimigos, pedindo a eles, a Deus, que desse a eles a prosperidade, a paz, o amor. Porque se meu inimigo for feliz, ele irá me esquecer. Exato. E eu tenho feito isso todos os dias. É isso. E tenho gostado. Então, a gente vai encerrando o nosso programa aqui. E eu gostaria de saber se você quer deixar uma mensagem. Sim. A paz, ela é interna, mas ela extrapola o nosso ser. Então, tudo aquilo que for externo, que não afete, que não deixe isso sobrepor a sua essência, né? Seja único, seja brilhante, deixe-se brilhar para o mundo e deixe essa paz luzir. Inaê, muito obrigada. Te acho muito inteligente, mas também acho que você tem uma fé muito grande. Obrigada. E é isso que eu admiro. E nós vamos ficando por aqui. E mais um programa Religare aqui na TV Alerj, canal do Povo.